Hoje o tema vale para os pais, avós, aliás, todo mundo que tem criança em casa em fase de crescimento. Afinal de contas, como desenvolver nela habilidades no cotidiano que possam superar a timidez, hein? A psicóloga Ticiane Tenório vai nos ajudar a entender. Por isso, chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Doutora Ticiane, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso Balanço Geral Alagoas. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia para todo mundo que está assistindo. E aí, doutora Ticiane, apesar de estarmos na era da comunicação, na era digital, né? Ainda tem criança e vale muito a forma como ela está sendo criada muitas vezes, ou até mesmo, sei lá, questões genéticas, hereditariedade. A timidez vai acompanhando esta criança nessas suas fases, né? E isso pode ser, inclusive, algo muito preponderante, o reflexo disso lá na frente, na fase adulta, né? Como é que, em primeiro lugar, os pais, a família de uma forma geral, pode perceber que isso já está atrapalhando o desenvolvimento da criança e atuar diretamente nisso? É verdade, Tiago. Tem muita criança hoje que tem dificuldade de ter habilidades com outras pessoas. A timidez, geralmente, ela vem com pessoas estranhas, né? A criança não tem aquela habilidade de se comunicar, de socializar com pessoas estranhas. Geralmente, com pessoas da família, ela já tem mais facilidade, né? Quando a gente precisa levar para uma escola, levar para um parque, algum lugar que tem que socializar com outras pessoas, é que a gente vê essa dificuldade. E os pais precisam ficar atentos a isso, porque caso percebam que seu filho não está desenvolvendo essa comunicação, essa socialização, é importante que se busque ajuda e também que se apoie essa criança para que ela possa começar a treinar esses tipos de comportamento. De que maneira, por exemplo, os pais, a família de uma forma geral, né, pode ficar atenta a esse tipo de situação? Eu tenho percebido que muitas vezes as crianças, de uma forma geral, acabam que passando um pouco dessa fase de timidez a partir do momento que elas entram na fase escolar. A fase escolar, de fato, é preponderante, é importante esse convívio com outras crianças, esse estímulo é muito importante mesmo? Essa fase da escola é justamente a fase da socialização, né? Por isso que há essa dificuldade do contato da criança com crianças estranhas. Geralmente ela está acostumada a ter contato só com as pessoas da família, né? Por isso que é tão importante essa fase escolar, para que elas possam ter esse contato com outras pessoas e possam ir desenvolvendo essas habilidades. A habilidade de comunicação futuramente vai ser muito importante, principalmente no trabalho. Autonomia, independência, tudo isso a gente tem que começar a trabalhar na criança na infância para que lá na frente ela possa ser um adulto saudável. É o tal do efeito acumulativo, né? Sempre refletindo, né, na fase adulta. Com né? certeza. Agora, quando mesmo assim, doutora Ticiane, quando a criança não responde a esse estímulo, o que é que os pais, a família de uma certa forma deve fazer? É importante que os pais estimulem isso na criança, tá? Esses comportamentos, ou seja um modelo, né? Ao invés de ir lá e super proteger a criança, que talvez esteja sim passando por um momento difícil, e eu sei que para os pais às vezes isso é muito delicado, né? Ter que deixar a criança ficar tímida, ter que passar por aquela situação de desconforto, mas ela precisa passar por isso. Ela precisa estar na sala, interagir com os amigos, interagir com outras pessoas. A partir do momento que a gente super protege, não deixa ela passar por isso, a gente acaba fazendo com que ela se torne uma criança mais tímida e acaba também fazendo com que ela não desenvolva tanto essa habilidade de socialização. Ou seja, o efeito pode ser exatamente o contrário, né? Isso. Agora, eu queria que você citasse a possibilidade de qual seria um estímulo ideal nesse momento. É o quê? De fato, uma boa conversa, se bem que o entendimento para uma criança muitas vezes sobre isso até torna-se um pouco mais complicado, mais difícil, né? Mas é o quê? Até a colocação para praticar algum esporte, um contato melhor, por exemplo, será que vale a ida a um consultório conversar com um profissional da psicologia? Enfim, os caminhos para isso. Esses são bons exemplos do que pode ser feito para se auxiliar essa criança, né? O esporte é uma oportunidade de grande socialização.
Então é interessante que também se coloque em algum esporte que ela consiga se identificar. Conversar com a criança, apesar da limitação do entendimento, também é importante para que a gente diga por que ela precisa socializar, que isso vai ser importante para que ela possa brincar, ela possa interagir e que lá na frente isso também vai trazer benefícios para ela. Os pais servem como modelo. Então, se a criança não está sabendo como fazer aquilo, faz você, mostra para ela como é e pede para que ela faça. Então, vai entrar numa fila, vai pedir alguma coisa, dá bom dia, boa tarde, pede para que ela faça e siga o seu modelo. Bom, de certa forma também, existe uma linha muito tênue, onde a timidez pode se transformar em algo ruim para essa criança. Não é? Até certo ponto, não é de todo um ruim. Não é? É preciso saber entender também que muitas vezes a personalidade ali daquela criança está sendo formada, não é? E isso tem várias variáveis. Não é? Como é que o pai e a mãe, que está ali no convívio diário, o avó, muitas vezes, né? Porque hoje os avós fazem papel dos pais, né? Os pais têm que trabalhar e essa criança fica com os avós. Quando é que ela consegue perceber, olha, até ali a timidez é positiva, ok, vale, é da personalidade, está ali intrínseco, tem algum traço familiar, alguma coisa assim. E daquele ponto em diante, realmente é algo que precisa ser observado. Sempre a gente avalia de acordo com o prejuízo na vida da criança. Se não tem prejuízos significativos, talvez seja do próprio temperamento da criança, que é um pouco mais fechada, um pouco mais tímida. Quando isso começa a afetar na questão da escola, na questão das amizades, é uma criança muito isolada, a gente começa a tomar mais cuidado e ver o que é que pode ser feito para poder desenvolver melhor essa habilidade. Vou acrescentar um elemento para a gente finalizar esse papo que é muito importante. Eu falei agora há pouco, nós estamos vivendo na era da comunicação, né? E aí, tem muita criança, estimulada pelos próprios pais, diga-se de passagem, que se fecha nesse mundo virtual, né? E acaba utilizando isso como um subterfúgio, uma máscara. Ali, ela consegue, no mundo digital virtual, através da tela, se expressar. Mas isso não acontece no real, né? E aí, o que fazer? E isso vem acontecendo bastante, principalmente agora nessa época de isolamento, pandemia. Isso. O que acaba sendo algo negativo, Tiago, é porque a criança ela acaba não tendo contato com outras pessoas, né, de uma forma presencial, vamos dizer assim. E isso vai trazer prejuízo no futuro, não tem como. Tá? Porque o ser humano ele é feito de socialização. A gente precisa socializar para poder viver, para poder ter meta, ter propósito. E se a gente não tem isso, se a gente fica só no computador, só na tecnologia, a gente acaba não tendo essa oportunidade. Então, sim, é importante ter tecnologia, mas a gente tem que fazer um equilíbrio. Dosar. Com o né? presencial, Com certeza. com certeza. Doutora Tiziane, mais uma vez, muito obrigado, tá? Para quem não sabe, a doutora Tiziane está aqui substituindo de forma honrosa e brilhantemente a nossa querida doutora Solange Guastaferro, que está se recuperando, está cuidando da saúde e muito em breve vai voltar aí, sempre com aquela pele maravilhosa, né? Doutora Tiziane, mais uma vez, muito obrigado, tá? E volte sempre que precisar, que puder, tá bom? Muito obrigada também, Tiago, e até a próxima. Muito obrigado, viu?